Sexta-feira de sol radiante em Porto Alegre, céu azul, poucas nuvens, temperatura muito amena, 20 graus. Ainda há pouco circulei aqui pela capital do Rio Grande do Sul e muita gente na rua, principalmente nas praças públicas, aproveitando esse sol aqui invernal. Olha, senhores, faltam o quê? Sábado, domingo, segunda, 3 dias na prática, 4 dias, né? Para o início do julgamento do presidente Bolsonaro aí por parte de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu até não diria julgamento, eu diria a execução, que esse processo todo aí contra o Bolsonaro e os demais réus aí do chamado Núcleo 1, que é a cúpula, a crema de la crema do suposto golpe de Estado, esse processo todo aí me lembra os processos de Moscou, né? Quem quiser saber do que se trata, o que foram esses processos de Moscou, aí vai lá no Google. Ou então, pode dar uma olhadinha no meu blog, polibebraga.com.br, onde eu trato do julgamento que começa na terça-feira, dia 2, e ali coloco um link ali, saiba o que são os processos de Moscou, né? É o tempo do Stalin. Tudo acertado. Pois bem, senhores, a defesa do presidente Jair Bolsonaro, ela informou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal que vão funcionar na defesa 9 advogados. Eles devem acompanhar a sessão de julgamento do Bolsonaro e de mais 7 réus, todos a crema de la crema, aí, ministro, general, pessoal do governo, aí, né? De uma suposta trama golpista a partir, portanto, de terça-feira. É claro que esse julgamento é político. Não tem dúvida, é um julgamento político. Mesmo que o Bolsonaro e os 7 outros réus tivessem cometido os crimes de que são acusados, injustamente, mesmo que tivessem cometido, seria um julgamento político. Porque os crimes de que são acusados são todos de natureza política. Então é um julgamento político. Pois bem, os julgadores, os 4 ministros da primeira turma aí do Supremo Tribunal Federal, eles já deixaram claro, hein, nas entrelinhas e fora das entrelinhas, que vão ser todos os 8 condenados a duras penas. Bolsonaro, se tudo funcionar como quer o relator Alexandre de Moraes, vai tomar 42 anos de cadeia. Bom, quem são os julgadores? Então o Alexandre de Moraes, anota esses nomes aí, porque eles vão entrar para a história como os maiores vilões da política brasileira nesse início de século, né? São Alexandre de Moraes, o relator, que é inimigo pessoal do Bolsonaro, né? O Flávio Dino, que é inimigo pessoal do Bolsonaro, pessoal, hein? O Cristiano Zanin, advogado do PT aí, do Lula até há pouco, né? Portanto, inimigo pessoal também do Bolsonaro, né? Nenhum dos 3 se considerou impedido. Qualquer julgador, eu há 60 anos aqui que eu respondo processos ou ajuizo ações também, e inúmeras vezes muitos magistrados se consideraram impedidos. Aí eu me lembro de 2 ou 3 deles que se julgaram impedidos porque me conheciam, nem eram meus amigos. Eu conheço. Como é que não vai me conhecer se eu sou jornalista, né? Bom, além desses 3 aí, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux. Carmen Lúcia e o Luiz Fux, more or less, mais ou menos, né? Bom, o Bolsonaro e os demais réus, 8 réus, né? Eles respondem olha só, quais são os crimes ali que foram apontados pelo relator Alexandre de Moraes. Olha, crimes, se tivesse sido cometido, por isso que eu digo, seriam crimes políticos. Por quê? Uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma tentativa de golpe de Estado, um dano qualificado pela violência. Dizer, nenhum deles esteve sequer perto de qualquer destruição de qualquer patrimônio público durante o 8 de janeiro. Nenhum deles esteve perto. Mas estão sendo responsabilizados por isso. De manifestações políticas, portanto.
e uma grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. Mesma coisa, né? Quer dizer, quem é que provocou dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio público? Manifestantes políticos do 8 de janeiro, mas nenhum desses 8 réus. Mas eles estão sendo acusados por isso aí também. É aquela história, né? Você não fez nada, mas vai responder por isso igualmente, né? Olha só, quem são esses 8 réus aí? Veja só, hein? É quase tudo o governo do Bolsonaro de primeiro escalão, hein? É o Bolsonaro. O Alexandre Ramage, que atualmente é deputado federal, que nem podia estar respondendo até por isso a esse processo, ex-diretor da ABIN, o Albir Garnier, que foi ministro da Marinha, o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça, o Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que é general, o Paulo Sérgio Nogueira, que também é general, ex-ministro da Defesa, o Walter Braga Neto, ex-ministro também da Defesa, ex-candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, general 4 estrelas, e o Mauro Cid, que é o delator, que é tenente-coronel. Esses aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o Bolsonaro. Bom, esse julgamento começa na terça-feira e o presidente dessa turma de 5 ministros aí, o Zanin, ele reservou sessões para até o dia 12. Então, se tudo ocorrer como eles estão prevendo, o julgamento terminará no dia 12. Bom, e até lá, até o dia 12. O que pode acontecer aí? O Trump vai fazer o quê mais? Vai tocar a lei Magnitsky para cima dos 8 ministros já sancionados com corte de vistos diplomáticos? Isso vai adiantar? O que mais que ele pode fazer? Tem gente que diz, não, ele pode pegar e invadir o Brasil. Não vai, né? Não conte com isso. Não é isso. Não pode. Não é isso aí. Mas, claro, pode fazer algumas retaliações aí, ainda mais. Não tem dúvida. Isso pode influenciar no julgamento, mas não decidir o julgamento. E temos as manifestações aí do dia 7 de setembro, né? As convocatórias estão na rua aí para o dia 7 de setembro. O povo se manifestando muito, fortemente. Trump pode influenciar no julgamento? Pode, em alguma das fases. Essa pressão popular enorme aí do dia 7 de setembro pode influenciar o julgamento? Pode, em alguma das fases, mas não nessa primeira aí. Isso aí são cartas já marcadas, né? Bom, mas esse julgamento também, ele pode sofrer aquilo que eu chamo de intercorrências, né? Como o quê, por exemplo? Como acontece em qualquer processo judicial aí. Embora esse seja um tribunal de exceção e o processo é excepcional. Mas, de repente, aí algum dos ministros pode pedir vistas. Aí. Dizem que o Luiz Fux, que foi poupado do corte de vistos pelo Trump, pediria vista do processo, de modo que ele não concluiria no dia 12. Ele vai fazer isso aí? Ninguém sabe se vai ou não vai fazer. Isso está na cabeça dele, talvez de algumas outras pessoas aí, mas não tem como apostar nisso aí. Então, do ponto de vista processual, assim, o que pode acontecer durante esse julgamento, basicamente, é isso aí, porque qualquer outra tentativa, por exemplo, a impetração de um habeas corpus, isso tudo vai ser rejeitado, né? Qualquer tentativa de procrastinar o andamento desse julgamento aí, eles vão repelir, não tenha dúvida disso aí. Bom, e vai para condenação, né? Vai para condenação. Ou dia 12, ou depois do dia 12, vai para condenação. Agora, o que pode acontecer na condenação agora, do dia 12 ou depois do dia 12? Pode essa turma mesmo aí recrudescer
e resolver colocar o Bolsonaro na prisão direto. Disse, olha, não tem mais essa de ficar em prisão domiciliar, mesmo vigiada. Vai para cadeia. Ele já tem lá uma cela preparada para o Bolsonaro na Polícia Federal. Hoje, na sexta-feira aqui, estou falando com vocês, dia 29, os jornais estão transmitindo informação vazada pelo próprio Alexandre de Moraes de que ele iria propor para o grupo dele o seguinte, olha aqui, ó, terminou esse julgamento aqui, não espera nem recurso, nem coisa nenhuma, bota ele na cadeia direto. E na Papuda. For para Papuda, já falei para vocês aí, né, com o risco de ser assassinado na Papuda. Já morreu gente, o Clesão aí morreu lá na Papuda. Ele corre esse risco aí, sim. Bom, estou praticamente concluindo aqui essas conversações com vocês aqui, mas, enfim, e daí? Eu hoje estou publicando um artigo do Observatório Brasil Soberano, vocês podem ler ali esse artigo ali, eu quero recomendar. Está no meu blog polibebraga.com.br. Esse artigo ali, esse Observatório Brasil Soberano faz uma análise de uma entrevista concedida ontem pelo senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, do Partido Progressista, que é o maior partido centrão. O Ciro Nogueira é uma espécie de líder oculto do sistema, como diz o observatório ali, não só do centrão, mas do sistema. Ou é o que melhor interpreta os interesses do sistema, segundo o observatório, né? E qual é a análise que faz o Observatório Brasil Soberano? Ele faz uma análise que eu acho que pode estar correta, depreendendo da entrevista que o senador Ciro Nogueira concedeu ontem. O Ciro Nogueira foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro, é ligado ao Bolsonaro, já esteve agora visitando o Bolsonaro aqui. E o que ele deixa claro ali na entrevista? Ele deixa claro na entrevista o seguinte, que o Bolsonaro, que há um acordão aí, envolvendo o próprio Supremo, o Congresso, o Executivo, o sistema, né? A Faria Lima, a mídia tradicional, basicamente esses, né? Um acordão dizendo o seguinte, olha, anotem bem aí, é um acordão ali, né? Vão lá no meu blog, polibraga.com.br, e leiam com atenção o que está escrito ali. Então, o que seria esse acordão? Primeiro, o Bolsonaro e os 7 réus, seus ex-ministros ali, generais, vão ser condenados, sim, pelo Supremo. Esse é um acordão. O acordão é o seguinte, olha aqui, ó, vão ser todos condenados. O Supremo vai condenar, tá? Mas nós todos já estamos acordados de que o Congresso, em seguida, vai aprovar anistia para todos. Para quem está exilado, para quem está preso, para quem está investigado. Anistia ampla, geral e restrita. Um acordão. E o terceiro ponto. O terceiro ponto é manter a inelegibilidade do Bolsonaro e garantir a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Ou seja, o sistema, ele quer os votos do Bolsonaro, mas não quer os votos no Bolsonaro. O sistema prefere Tarcísio Gomes de Freitas. Isso está ali com todas as letras. Quem está dizendo isso praticamente com todas as letras, embora com uma linguagem um pouco mais rebuscada, é o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP. Uma das cabeças iluminadas do Centrão e do próprio sistema. É isso que eles querem. Esse é o acordão. Agora, é que nem aquela história do Garrincha, né? Não sei se você se lembra dessa história do Garrincha, que era jogador da Seleção Mundial. Na véspera da Seleção Brasileira jogar contra os russos, o treinador ali... O treinador disse, olha, aqui é o seguinte, pessoal, olha, o Garrincha avança por aqui,
cruza o Pelé, entra pelo meio e passa a bola pro Garrincha, o Garrincha faz um gol aí nos russos. E o Garrincha morria de rir. Ele era um homem muito simples, né? O Garrincha, jogador muito simples, uma pessoa muito simples. E o treinador então perguntou para ele, mas vem cá, por que você está rindo o tempo todo? Aí, mas escuta, alguém perguntou para os russos? Eu pergunto para vocês, o Ciro Nogueira perguntou para os russos? A plateia aí, ou seja, o povo brasileiro, os eleitores estão aí só para aplaudir? Não tem voz, nem influência? Esse jogo é um jogo jogado, então? É um time que joga sozinho, sem os russos? As coisas não são bem assim, né? Eu já disse para vocês aí que a política é um processo, né? Bom, é isso aí, senhores. É isso que eu queria comentar hoje para vocês. Pensem nisso. E vão ali dar uma olhadinha no meu blog, polibiobraga.com.br. Tem muita coisa nova. Vale a pena dar uma olhadinha. O dia todo, hein? Amanhã, sábado e domingo eu vou estar trabalhando. E vou estar aqui de novo com vocês. É isso aí.